Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês essa obra, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Ela nasceu na Inglaterra, né? A família dela não era uma família de muitas posses, apesar do pai ter uma biblioteca imensa e a Jane poder mexer nos livros, ler, estar sempre ali, ó, à volta com o pai e seus irmãos. O pai era um reverendo, ele era um pastor de uma igreja anglicana. Ele tinha se casado com a mãe da Jane, que vinha de uma família de muitas posses, muito dinheiro. Acontece que as mulheres não herdavam o patrimônio da família, ele sempre ia para os irmãos. Tanto que a Jane e suas irmãs, elas vão viver depois de favor. O irmão delas é que vai comprar uma propriedade e que vai sustentá-las. Nós estamos falando lá da virada do século XVIII para o século XIX. Essa obra ela foi publicada em 1813, mas a Jane já escrevia desde os seus 21 anos de idade e a gente vai ter aqui vários livros da autora. No início, seus romances não fizeram sucesso, porque Jane mostrava uma mulher à frente do seu tempo. Ela sempre colocava protagonistas que não estavam atrás de bons casamentos, mas elas queriam poder viver, se expressar de uma forma livre, assim como ela mesma era. Era costume naquela época que as meninas fossem enviadas para as escolas para aprender a bordar, tocar piano, fazer teatro, conhecer obras da literatura. E a Jane teve isso por um ano. Acontece que nós tínhamos ali a febre tifo, a tifoide, né, naquele contexto da Europa. Muitas acabavam morrendo, então o pai, depois de ver ali as filhas ficando doentes, resolveu mantê-las todas em casa e ele mesmo procurava educar os seus filhos junto com preceptores. A Jane, ela não quis casar, ela foi apaixonadinha por um jovem chamado Thomas Langlois Lefroy. Ele se tornou um jurista, né? Mas enquanto ele estava estudando, ele e a Jane, eles assim conversavam bastante, eles dançavam, eles ficaram um ano ali mais ou menos de paquerinha. Acontece que a família não fazia questão, porque os dois eram de uma classe social baixa, não teriam condições de se sustentar, de comprar uma casa, etc. E o tio do Thomas, ele estava muito interessado em investir no sobrinho para que ele se transformasse num jurista. Então, a família tratou logo de levá-lo embora, né? E eles acabaram se separando. O Thomas vai se formar, vai se transformar num advogado, vai casar e vai ter 8 filhos. E adivinhe, uma das filhas vai se chamar Jane e outra das filhas vai se chamar Elizabeth. Exatamente o nome da protagonista de Orgulho e Preconceito. Quando a gente começa a ler essa obra, que ela já é domínio público, ela está disponível pela internet, é só você colocar Orgulho e Preconceito PDF, que ela vem na íntegra. E a gente tem obras aqui impressas com prefácios grandes, onde as pessoas fazem toda uma apresentação da escritora e de suas obras. O meu livro aqui, ele tem 325 páginas, mas a gente consegue encontrar na internet por umas 280. Olha, não é muito difícil a leitura, ele é escrito numa terceira pessoa, é alguém contando sobre as filhas do senhor e da senhora Bennet e o que está acontecendo naquele condado, naquele pequeno vilarejo. É uma cidade do interior da Inglaterra. Então, fica aí a minha dica para esse final de semana. Tenho certeza de que você vai gostar. Vamos agora à história, ao enredo de Orgulho e Preconceito. Como eu estava falando, a escritora Jane, desde jovenzinha, o pai permitia que ela escrevesse em folhas, em cadernos, utilizasse materiais que eram caros para aquela época. E ela e seus irmãos, sua irmã, elas escreviam bastante. A Jane, ela tinha assim pensamentos de muita liberdade, ela queria, para não dizer um movimento feminista, porque ela queria que as mulheres se casassem por amor, que as mulheres pudessem se expressar livremente e não ficar ali subjugadas a um casamento, a um marido. Naquela época, na sociedade, a gente via isso. Um rapaz, ainda mais se ele tivesse posse, ele tinha que arranjar um bom partido, uma boa esposa. Uma esposa que fosse bem educada, que soubesse tocar piano, que soubesse se posicionar, conversar na sociedade. E ela achava que a mulher tinha que escolher um partido pelos seus vínculos afetivos e não um casamento arranjado para que esse amor acontecesse depois, se é que fosse acontecer, né?
Então ela fazia críticas sobre isso. E aqui nós teremos 5 irmãs, onde todas elas vão ter uma personalidade diferente. Nós teremos aqui a Jenny, que é a mais velha, né? A história se passa em um ano, então nós teremos assim, ó, até anotei as idades. A Jenny tinha 22 anos, faz 23. A Elizabeth tinha 21, faz 22. A Mary, 19. A Lydia, 17 e a Kitty, 15. Bom, todas essas meninas, elas têm perfis e personalidades bem diferentes. As mais velhas, que são a Jenny e a Elizabeth, elas dormem juntas, então elas têm um convívio maior, uma se expressa melhor com a outra, né? Então, enquanto a Jenny é a mais bonita, a Elizabeth é a mais inteligente. Elas estão sempre ali trocando e conversando seus pensamentos entre elas. A Jenny é muito, muito reservada e chega na cidade o Sr. Charles Bingle. Esse rapaz, esse jovem de 22 anos, ele tem uma grana pra dedéu. Vem ele e a irmã dele junto com um amigo que se chama Sr. Darcy. Todos eles vão para aquele condado e o rapaz vão fazer um baile, vão fazer uma festa para apresentá-los à sociedade daquele condado. As irmãs ficam todas emocionadas porque elas têm sempre a perspectiva de se casar, de arranjar um bom partido. E faltam homens ali naquele espaço, né? Elas se arrumam e vão pro baile junto com os pais. Quando chegam lá, o Charles, ele tem assim uma paquera com a Jenny, só que a Jenny é muito reservada. Ela baixa o olhar, ela fica tímida, mas ela dança muito com o Charles. E aí as pessoas já começam a perceber que tem ali um interesse. Acontece que, como eu já falei, a família, participa desses eventos, mas ela não tem assim uma grana, ela não tem um dinheiro para poder ficar à altura, a nível da família do Charles. E aí o Sr. Darcy e a irmã não veem de bons olhos aquele relacionamento. Acabam organizando as coisas para que eles voltem para Londres, de modo a afastar o Charles da Jenny. E aí ele vai, né? Eles acabam fazendo uma lavagem cerebral na cabeça do rapaz, dizendo que ela não é do mesmo nível social dele, que ele precisa de uma mulher melhor, que aquela família é uma família meia maluquete, a mãe tá sempre tendo uns ataques, as 2 irmãs menores não têm postura adequada, o pai não tem tanto dinheiro, não sai de casa, fica só lendo. Então eles conseguem convencer o rapaz para que eles possam ir embora. E isso vai gerar na Elise uma raiva. Ela fica com raiva do Sr. Darcy porque ela vê que é ele que está atrapalhando o namoro da irmã mais velha com o Charles. Nesse meio tempo, nós teremos aqui o Sr. Wickham, que ele é do exército, né? Ele é da guarda e ele vai ali arrastar uma asinha para Lizzie. A Lizzie até vai se interessar por ele, né? Principalmente porque ele odeia o Sr. Darcy. E aí, como ela também tem uma raivinha do Sr. Darcy, que meio que despreza ela no baile, não quer dançar com ela, ela pega assim e fica com raiva do rapaz e se junta com esse soldado. Só que esse soldado não é boa coisa, gente, não é boa coisa. E ele vai acabar influenciando a irmã menor, a Lídia, a fugir com ele. Imagina o falatório. E aí todo mundo fica sabendo disso, vai ser uma vergonha, uma desgraça para a família e também para todas as irmãs, porque todas as irmãs terão a sua reputação manchada pelo fato da Lídia ter fugido com um homem, sem ser casada. A gente não entende no início quem é que resolve essa situação. A gente acha que é o tio das meninas, né? Da Lídia, da Lizzie, da Jane, que vai lá e paga pro rapaz para que o rapaz case com a Lídia e as coisas se resolvam. Mas na verdade não, a gente vai descobrir que quem conseguiu consertar toda essa situação foi o Sr. Darcy. Ele é que vai atrás, ele é que oferece dinheiro para que esse casamento aconteça. E mesmo o noivo sendo comprado pelo Sr. Darcy para resolver a situação de moral, né? A Lídia continua achando que casou por amor, que fez um ótimo negócio, mas o marido dela não tá nem aí para ela, porque pilantra uma vez, pilantra sempre.
O Sr. Darcy e a Lizzie, eles têm basicamente o mesmo temperamento, o mesmo orgulho, o mesmo preconceito. Ele, por ter dinheiro, por ser de uma família abastada, ele tem muito orgulho da posição social dele e ele olha com indiferença para a família da Lizzie. Ele tem preconceito por eles terem um poder aquisitivo baixo, né? Então ali ele tem uma postura totalmente inadequada e ela, por sua vez, também, porque ela olha para ele com raiva e com indiferença. Ela também tem um preconceito contra ele por achar que ele se acha, que ele é snob, que ele fica ali atrapalhando o amor, o relacionamento da sua irmã. E ela também se vê orgulhosa, porque ela é inteligente, ela estuda, ela sabe. Ela também tem orgulho e não quer dar o braço a torcer. Ela não quer travar um relacionamento com ele, nem uma conversa, nem nada, porque ele chegou a esnobá-la no primeiro baile. Então os dois são muito parecidos e é daí que vai nascer um grande amor. Quando a Lizzie joga na cara do Sr. Darcy que ele é tudo isso e que ele atrapalhou a felicidade da irmã com o Sr. Charles, o Sr. Darcy trata de resolver isso, né? Trata de organizar para que o Charles volte até aquele condado e aí peça a Jenny em casamento. E ele vai fazer isso, os dois vão casar e os dois vão ser muito felizes. Então a senhora Bennet vai dar graças a Deus que das 5 filhas, nós teremos aqui a Lídia, que fugiu com aquele soldado pilantra, mas conseguiram resolver as coisas, então a filha está bem casada. Nós teremos a mais velha, Jenny, que vai casar com um homem com muito poder aquisitivo. E aí vem o melhor, nós teremos a Elizabeth. Porque a Elizabeth começa a perceber que gosta do Sr. Darcy, assim como o Sr. Darcy também gosta dela. Só que nós teremos uma tia aqui, a tia Catherine, a tia do Sr. Darcy, que não faz questão desse relacionamento, até porque ela acredita que tem uma parente que é muito mais adequada para o sobrinho. Ela tem a petulância de ir na casa da Elizabeth à noite, bater a porta e dizer para a moça: ai de você se aceitar o casamento do Sr. Darcy. Eu estou sabendo que ele vai vir pedi-la e você está proibida. E a Elizabeth fica assim: não, ele nunca vai me pedir em casamento porque a gente vive brigando, a gente nunca consegue conversar e chegar num acordo. E ela diz que não, que ela não acredita nisso. Só que sim, gente. O Sr. Darcy vai aparecer e vai dizer para ela: olha, se você me disser para ir embora, nunca mais eu vou voltar e a gente não vai mais se ver, mas se os seus sentimentos por mim mudaram e você gosta de mim, então eu queria muito que você se casasse comigo. E ela vai aceitar, ela vai dizer que sim, que ela ama ele e que quer muito casar com ele. É muito bonito porque daí os dois vão se acertar, né? Os dois vão casar e mesmo casando, a Elizabeth vai continuar ajudando a sua família, ajudando as suas irmãs, principalmente a Lídia, porque a Lídia tem a cara de pau de ficar mandando cartas para a Lizzie, dizendo que sorte que ela casou com um marido rico e que eles estão passando por algumas dificuldades e se um dia ela puder ajudar, o dinheiro seria muito bem-vindo. Então a irmã penalizada da situação da Lídia fica mandando dinheiro. Mas nós teremos aqui outros enredos, outras micro-histórias que a autora foi colocando. Por exemplo, nós teremos aqui um parente da Lizzie, que ele é pastor e ele vai herdar da tia uma propriedade grande. Mas a tia quer que ele case, que ele vá para essa comunidade, ser o pastor da comunidade, mas que ele tem que levar uma boa moça. E aí, então, ele resolve ir até a casa das 5 meninas para pedir uma em casamento. Nós temos que lembrar que a casa onde moram essas meninas pertence à família do pai. Quando o pai delas morrer, a casa não vai para a mãe nem para as irmãs. A casa vai para esse sobrinho que é pastor. Então, ele acha adequado casar com uma delas, porque daí toda a família pode continuar vivendo naquela residência. E a mãe quer muito isso. A mãe acha que uma filha tem que se sacrificar em bem dela e das outras irmãs que vão ficar ainda, né? E ele chega lá e ele fala para a senhora Bennet que ele gostaria muito de casar com a Jenny.
Só que a mãe diz: não, a Jenny já vai ser noiva, ela já está prometida para o senhor Charles. Essa não, escolha outra. Quem sabe a Lizzie é muito inteligente. E ele olha para a Lizzie e diz: tá bom, pode ser. Só que a Lizzie não aceita, vai conversar com o pai e diz: pai, por favor, não, eu não gosto dele, eu não quero. E o pai fala: olha, se você se casar com ele, nunca mais fale comigo, você não será minha filha. Aí os dois se abraçam, a Lizzie dá graças a Deus pelo pai apoiá-la e a mãe fica furiosa, acha uma falta de respeito. E aí a Lizzie entra em ação, ela acaba apresentando a Charlotte, que é uma amiga dela, muito amiga, né? E a Charlotte sabe que ela tem que casar, que ela precisa arranjar um marido, porque senão ela vai ficar pra titia. Tá muito difícil arranjar marido naquela comunidade, faltam figuras masculinas, tem mais mulheres nascidas do que homens. E ela aceita se casar então com o pastor. Então, são pequenos enredos que vão tendo aqui no meio da história. Muito divertido, muito interessante. A gente fica percebendo como era a Inglaterra, né? Como era a cultura lá do século XVIII, principalmente em cidades pequenas do interior. Essa história já foi levada ao cinema, a gente já tem várias adaptações aqui, tem até Orgulho e Preconceito Zumbi. Nem sabia que isso existia, mas vi na internet que tem filmes assim, tirando uma sátira da história. Então, se você quer assistir um filme, vou deixar aqui a indicação de um. Tá disponível pela internet. Nós teremos aqui o Sr. Darcy, muito bonito, viu? Muito elegante. Eu acho que quem tem dificuldades para imaginar os personagens, às vezes um filme ajuda, né? E esse filme que eu vou deixar listado aqui embaixo, gente, que ele é de 2005, ele é bem fiel à obra. Claro que ele não traz todas essas histórias, ele foca na Lizzie e no Sr. Darcy. Ele vai trazer aqui pitacos das histórias paralelas, mas sem aprofundar muito. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o Orgulho e Preconceito, fica aí a minha dica para esse final de semana. A história já é domínio público, ela tá ali disponível na internet, não tem motivo para você não lê-la. Ela é escrita em terceira pessoa, é uma narrativa muito fácil, você vai gostar, pode confiar. Vou me despedindo por aqui, desejo para vocês um abençoado domingo e que a gente possa se ver num próximo vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.